Oi pessoal, eu me chamo Joane, eu tenho um filho Theo, de 4 anos, e vou contar aqui nesse vídeo como que foi o diagnóstico dele de autismo, tá certo? Vou contar alguns sintomas que me fizeram prestar atenção um pouco mais a isso. E o Theo, ele, graças a Deus, ele teve um diagnóstico super cedo. Graças a Deus, a gente conseguiu ter o diagnóstico dele cedo, com apenas 1 ano e 7 meses, tá certo? Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho, que é para vocês entenderem realmente o que me levou a ter esse diagnóstico. O Theo, logo no início, logo quando ele era um bebezinho que ainda estava na fase de engatinhar, ele pulou essa fase. Ele demorou bastante a sentar, certo? Ele sentou por volta de 8 a 9 meses. Falava com a médica da puericultura, a médica da puericultura dizia que era tudo normal. Tudo no tempo dele, que eu não poderia me cobrar. E eu, como mãe de primeira viagem, acreditava em tudo que a médica falava. Até porque ela era médica e era mais competente que eu para isso, não é mesmo? Mas sempre ficou na minha mente aquela luzinha, sabe? Aquela dúvida. E com o passar do tempo vieram assim, foram apresentando mais sinais. O Theo, ele era um bebezinho que ficava deitado, simplesmente ele sentou e andou. Assim, ele sentou, levantou e andou. Muito rápido. Tipo, ele não sentava, ele não andava, ele não engatinhava e ele simplesmente levantou e andou. Isso me chamou a atenção. Falei pra médica, a médica falou a mesma coisa. Mãezinha, é normal, é tudo no tempo da criança, você vai se acostumar. Tudo bem. Chegou a época de Theo falar. Theo balbuciava algumas palavras e eram palavras soltas. Então, assim, ele falava 3 palavras: mamãe, papai e água. Mamãe era qualquer mulher. Qualquer mulher que ele visse, ele chamava de mamãe. Papai era qualquer homem. Então, qualquer homem que ele visse, ele chamava de papai, certo? Água era tudo que ele quisesse comer ou beber. Então, por exemplo, ele via um copo de refrigerante, ele olhava pra mim e falava: mamãe, eu quero água. Ou ele falava: mamãe, água. Que ele não completava a frase, ele não formava a frase. Isso com 1 ano e meio, mais ou menos. Falava com a pediatra não, isso é normal, ele vai começando com o tempo, não. Ok, tudo bem. Passaram-se o tempo, assim, alguns meses. O Theo entrou na creche. E foi na creche que veio realmente opa, tem alguma coisa de errado. O Theo, ele tinha muita dificuldade para tomar banho, certo? A água incomodava muito ele, assim, a queda da água do chuveiro incomodava muito ele. Então, isso também me chamou um pouco de atenção, mas como eu falei, eu era mãe de primeira viagem, não sabia, não tinha tido experiência de cuidar de uma criança o tempo inteiro como eu cuidava do Theo. Theo foi para a escola e a escola, nesse quesito, foi muito importante para mim, principalmente. Porque nós que somos mães, a gente meio que se cega diante de alguns sintomas. A gente vai relevando, não, é porque é filho único, não tem convivência com outras crianças. Coloquei ele na creche justamente por isso, pelo fato dele não ter convivência com outras crianças. Na creche, as professoras sempre me chamavam a atenção. Joane, ele não tá brincando com outras crianças. Joane, ele não tá interagindo com outras crianças. Se tivesse atividades em grupo, ele sentava, mas ele não interagia, ele não brincava.
Por exemplo, se o Theo pegasse um brinquedo, o Theo pegou essa Xuxinha. Se alguma criança fosse lá e pegasse, ele perdia totalmente o interesse naquele objeto. Podia ser um brinquedo, podia ser um lápis, uma caneta, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa que qualquer outra criança chegasse e pegasse, ele perdia o interesse. Foi, mais uma vez, achava suspeito, achava estranho e até aí tudo bem, porque eu era mãe de primeira viagem. Até que a equipe escolar me chamou para conversar. E quando eles me chamaram para conversar, me veio a professora, a diretora e uma assistente social, certo? A assistente social olhou para mim e falou assim: olha, mãe, e nisso eles tiveram muito tato, graças a Deus, eles foram muito empáticos, sabe? Eles falaram: olha, mãe, não tô dizendo nada, não tô falando nada. Eu só acho que você deveria procurar um profissional para ver. Eu falei: não, mas eu faço a puericultura com o Theo. Ele tinha recebido alta da puericultura e a médica da puericultura disse que ele não tinha nada, que ele era um bebê normal. Aí ela falou: olha, ele está apresentando sinais claros de atraso e eu aconselho você a procurar um neuro. Nossa, quando ela disse isso, procurar um neuro, eu falei: pronto, meu Deus do céu, e agora? Meu filho deve ter algum problema. E ela falou, ela cogitou o autismo. Lembrando, elas foram super empáticas, foram super tranquilas ao falar sobre isso, tá certo? E saí de lá, liguei pro pai dele e falei: olha, Elvis, os médicos pediram pra gente procurar um neuro e eu vou fazer isso quanto antes. Na família do meu esposo, tinha já sobrinhos, tinha também tios que tinham autismo. Então, assim, o autismo não era uma coisa desconhecida pra gente, principalmente pra mim, que sempre fui de pesquisar, de procurar muita informação. Então, procuramos o neuro, a gente foi nessa consulta com o neuro. O neuro, logo quando a gente entrou na sala, ele foi super grosso. Super grosso. Eu lembro até hoje. Ele falou: o que você tá fazendo aqui com esse bebê tão pequeno? Eu falei: olha, ele tem alguns atrasos e tal. E a professora, a equipe escolar, estão desconfiando de autismo. Aí ele falou: não é um autista, ele é apenas um bebê. Eu falei: então, doutor, é que assim, fui falando, né, a dificuldade dele para tomar banho, a dificuldade dele de ficar sem meia. O Theo, ele não aguentava ficar sem meia. O contato com a terra irritava ele, sabe? Assim, o contato do pé dele com o chão, com a terra, irritava ele. Ele tinha crises de choro prolongadas, assim. Ele tinha crises de choro que ele não parava mais. Fora também o sono, ele não dormia. Ele era um bebê que não dormia. Ele passava o tempo inteiro, a noite inteira praticamente, ou mamando ou chorando. Se eu levantasse de perto dele, ele simplesmente caía em berreiro. E eu fui contando todas essas situações para o médico. E o médico falou assim: ai, na família de vocês, tem alguma criança com autismo? Eu falei: olha, tem a minha sobrinha, tem o irmão do meu esposo, né, no caso o tio dele, tem alguns primos do meu filho que também são, então tem. Aí ele falou: olha, mãe, é muito raro a gente dar um diagnóstico com 1 ano e 7 meses. Mas o seu filho não tem pra onde correr. Seu filho é autista. E por mais que eu já sabia que ele era autista, mas eu ficava meio que me enganando. Sabe assim, eu ficava meio que: não, vou levar, mas eu vou levar por desencargo de consciência, porque
talvez ele não tenha nada. E esse diagnóstico, quando disse assim, ó, o Theo, ele realmente está diagnosticado com autismo. Nossa, parece que meu mundo desabou, assim. Quando a gente vai na internet pesquisar, pelo menos na época, há o quê? 3 anos atrás, quando eu ia na internet, mais de 3 anos atrás, pesquisar sobre o autismo, eu só ouvia coisas absurdas, assim, via casos muito graves, e eu ficava imaginando, meu Deus, meu filho, e agora? Ele não vai conseguir ir na escola, ele não vai conseguir ter uma vida normal, ele não vai conseguir interagir com outras crianças nunca, ele não vai falar nunca. Porque o Theo, ele tem hoje, até hoje ele tem um atraso na fala muito significativo. Então, o que eu tô tentando passar com esse vídeo é que se você é mãe, você desconfia de alguma coisa, vá atrás. O diagnóstico, ele não é fácil, tá certo? Não adianta você falar assim, porque eu fui super tranquila pro médico e voltei super tranquila com um laudo na mão falando que ele era autista, ou com um diagnóstico na mão falando que ele era autista. Não é assim. Você passa pelo período de negação, você passa pelo período do luto do diagnóstico, que eu passei e que toda mãe passa, tá certo? Nesse vídeo eu tô tentando te alertar para que, se você tiver alguma dúvida que seu filho é autista, corra atrás, tá bom? A minha sobrinha, ela foi diagnosticada super tarde, com 8 anos. Ela foi taxada muitas vezes como birrenta, como malcriada, e a mãe dela sofreu muito, a minha irmã sofreu muito, e eu acompanhei tudo isso de perto. E a minha irmã, ela não se calou, porque no primeiro médico que ela foi, que inclusive foi esse médico que eu fui também, ele falou que a criança era birrenta, que a criança era mal educada, que faltava limites. E muitas vezes os autistas são tidas como birrentas, como crianças que não têm educação. Mas a gente sabe que não é bem assim, não é mesmo? Para eles é tudo muito diferente. Depois, em outro vídeo, eu vou sim falar sobre o luto do diagnóstico, porque eu passei por isso e eu sei o quão difícil é. E esse vídeo, ele não vai ter cortes, ele não vai ter toda uma produção, todo um cenário super elaborado, até porque eu tô fazendo ele mais como alerta e eu tô começando nisso tudo ainda. E não tem uma super produção, tá certo? Eu vou gravar um vídeo sobre o luto do diagnóstico do autismo, do que eu passei, contando a minha experiência. Lembrando que eu não sou médica, eu não sou formada, eu apenas estudei bastante sobre o autismo e vivo o autismo 24 horas por dia com o meu filho, tá certo? Então, se esse vídeo pode te ajudar pelo menos 1%, eu já tô feliz. Já é a minha missão concluída, completa. E é isso, tá certo? Eu tenho um Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui. Lá eu mostro mais o meu dia a dia, mostro o Theo também, que é uma criança super doce, super meiga. E eu tenho certeza que vocês vão amar ele, porque é impossível não amar o Theo. O Theo, ele realmente é um ser iluminado. E é isso, meus amores, muito obrigada por assistir até aqui. Qualquer dúvida, não sei se o comentário vai estar liberado através do YouTube, mas qualquer dúvida vocês podem entrar nesse Instagram aqui, que eu vou responder todos vocês, tá certo? É isso, muito obrigada por assistir até aqui e sinta-se em casa. Se inscreva se vocês quiserem. É isso, obrigada.